É uma satisfação muito grande estar iniciando mais um episódio do Trespacast, esta que é a segunda temporada desse podcast, criado para preservar a memória, os personagens e trazer em destaque a cultura de Três Passos, a capital da região celeiro. Eu destaco sempre que esse podcast, tanto em sua primeira como agora na segunda temporada, tem recursos públicos através de financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, recursos do governo federal e que foram aprovados através de edital lançado pelo município de Três Passos, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e Departamento Municipal de Cultura. Nesta segunda temporada estamos com o desafio de manter aí viva a nossa memória, trazendo personagens, fatos, eventos que fazem de Três Passos essa referência regional. E hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, o jornalista Clóvis Baraldi Machado, para tratarmos sobre um evento de grande representatividade, não só para Três Passos, mas para a região, considerado aí um marco cultural da nossa região, que é a FETRELI, a Feira Trespassense do Livro. E o Clóvis é o nosso convidado porque foi aluno e foi um dos pioneiros na primeira edição, na construção desse movimento, dessa ideia que está aí viva até hoje. Em 2025 vamos ter a 51ª edição da FETRELI e o Clóvis justamente vai estar aqui para nos contar como que foram esses primórdios, né, como que surgiu essa ideia e vamos aqui bater esse papo agradável com certeza. Antes disso, dando as boas-vindas aqui ao amigo Clóvis Machado, gostaria que ele pudesse também fazer uma breve apresentação, ele que é jornalista, né, a naturalidade, enfim, um pouquinho dessa parte mais pessoal. Seja bem-vindo, Clóvis. Obrigado, Vini. Em primeiro lugar, quero te cumprimentar por esse trabalho, por este projeto que, sem dúvida nenhuma, nós vivemos tempos que, como é importante nós resgatarmos nossas memórias, né, revisitarmos fatos, né, longínquos, né, e trazer, né, para que os jovens de hoje e que fique como um documento, né, para futuras gerações. Então eu fico muito feliz, eu que te acompanho, né, a gente já fizemos, né, alguns eventos, enfim, muitas coisas com esse objetivo que é valorizar a cultura, valorizar a história, a memória e a literatura, porque elas andam juntos, né? Sem dúvida. E eu acho que eu fico muito feliz, fico até emocionado em ver, né, vocês mais jovens, né, com essa preocupação, e é o que eu tenho feito da minha vida ultimamente, é só pesquisar, ler, buscar informações, enfim, porque eu acho que as coisas vão se perdendo, né? E eu me preocupo muito porque os mais antigos vão partindo e nós vamos perdendo, né, a linha da história, né? Mas, Vini, eu sou natural de Campo Novo, camponovense, embora quando eu nasci eu era trespassense, né? Porque na época toda a nossa região aqui era Três Passos, né? Bom, lá fiquei os primeiros anos da minha vida, até os 14 anos, 15 anos, né? Depois vim para Três Passos, né? Meu pai veio com a família para cá, para os filhos continuarem os estudos, né? E aí eu vim para o Colégio Ipiranga. Foi uma mudança radical, né? Bastante. Muita, né? Diferença. Muita diferença. Mas, embora que lá em Campo Novo, no nosso grupo escolar, a gente também tinha uma educação de qualidade. Mas aqui mudou, era outro ritmo, né? Era outra proposta, né? E aqui no Colégio Ipiranga eu fiquei até 1973, né? Depois fui a Santa Maria me preparar para o vestibular, aí segui para Porto Alegre, fiquei também em busca de uma vaga, né, na universidade, e fiquei 1 ano e
2 anos em Porto Alegre, e a partir de 77 eu me radiquei em São Leopoldo, no berço da colonização alemã. Né? Que tem tudo a ver com o Colégio Ipiranga, Tudo né? a ver, tu vê como as coisas, né, acontecem. E lá fiquei 20 anos em São Leopoldo. Fiz minhas faculdades lá de Direito e de Jornalismo. Aí me envolvi, né, na atividade profissional, fui secretário municipal lá 8, 10 anos, né? E, enfim, fiquei uma longa temporada em São Leopoldo. Né? Aí, em 97, eu retornei para Três Passos. Né? Meu pai estava se aposentando e eu queria ficar perto da família, retornei para cá. E aí, desde 97, eu resido em Três Passos. Né? Gosto muito daqui, né? Tenho, né, escolhi Três Passos, né, para mim viver, e aqui eu ocupei várias atividades. Né? Fui oficial substituto do registro de imóveis, né? Certo. 10 anos, mais ou menos. Aí fui secretário municipal de obras e viação de Três Passos. Aí depois fui ser secretário municipal em Campo Novo, tivemos juntos Isso, lá, né? Um grande desafio também. Um grande desafio, ficamos lá praticamente 4 anos, né? Aí voltei para Três Passos para assumir a 21ª CRE, a Coordenadoria Regional de Educação, né? E aí, quando eu saí da coordenadoria, eu digo, bom, agora eu vou me aposentar, vou descansar em termos, né? Aposentar mais dos cargos, assim, e das funções mais efetivas. Exatamente. Mas segue como um grande ativista, principalmente da cultura, né, Clóvis? Da cultura. Eu estou me dedicando, né, defini que eu queria colaborar, ser um militante da cultura. E aí já ingressei no ProArte, né, o Festival de Cinema enfim, todas as atividades que o ProArte, né, cobre, né, é um guarda-chuva de várias áreas da cultura. Isso. Né. Aí participo também, sou membro do Conselho Municipal de Cultura, né, e aí, enfim, eu ando por aí, né, pensando uma coisa ou outra, dou uma olhadinha lá para Campo Novo também, a gente tem um compromisso, né, histórico, um respeito, uma admiração pela nossa terra natal. A gente está lá pensando algumas coisas, né? Mas, enfim, é minha vida rápida, assim, é uma caminhada longa. Passei por outros lugares nesse meio aí, mas agora estamos muito animados aí com Festival de Cinema e outras atividades da cultura de Três Passos. São grandes desafios, né, Clóvis? Exatamente. E como tu comentaste, então, nessa tua apresentação, o teu último ano no Colégio Ipiranga, 1973, foi justamente o ano em que a FETRELI, a Feira Trespassense do Livro, foi pensada, foi gestada e teve a sua primeira edição. Gostaria que tu puxasse um pouquinho aí da tua memória e nos brindasse aqui, nos presenteasse com algumas contribuições, né, de quem foi testemunha ocular e foi um ativo participante dessa primeira edição da FETRELI lá em 73. Muito bom. Sabe, Vini, que eu já estou naquela idade que as coisas mais antigas eu lembro bem, né? Eu lembro, ao menos assim, mais os detalhes, né? Mas eu tenho uma paixão, sabe? Eu tenho me emociona muito a FETRELI, porque talvez a minha passagem pelo Colégio Ipiranga, né, meu envolvimento com a política estudantil, né, eu era assim muito ligado, às vezes até menos ligado até do que nos livros, né? Mas enfim, a minha passagem aqui pelo Colégio Ipiranga, nesse aspecto pessoal para mim,
né, me abriu assim o gosto e o prazer pela participação, seja política, seja, né, social, em toda essa área assim, que eu acho que todo cidadão deve, de uma forma ou outra, estar integrado. Aquele envolvimento mais direto, né? Mais direto, né? Eu me dei muito bem nessa área, e a minha passagem aqui pelo Colégio Ipiranga, e por isso que eu sou muito grato à escola, né, aos professores, aos meus colegas, né? Então eu sempre friso isso da minha emoção. Eu me sinto um dos responsáveis pela criação da FETRELI, né? Porque eu vivi, né? Na realidade, voltando um pouquinho mais atrás, né? Quando eu, em 70 mais ou menos, ali, quando o Brasil ficou tricampeão, né? Eu lembro bem daquele momento, eu já estava muito envolvido nas eleições do Grêmio Estudantil, que o Grêmio Estudantil no Colégio Ipiranga sempre foi muito ativo, as eleições eram muito disputadas, e eu entrei nesse grupo aí, nesses momentos, né? E em 71, eu já fazia parte da diretoria do Grêmio, né? E em 71, nós elegemos o colega Ayrton Freda, né? E porque era um grupo assim que vinha sempre à margem do processo estudantil, certo, né? E nós vínhamos tentando furar ali a bolha, que eram os mais antigos da escola, eles tinham uma certa controle, né? E nós vínhamos tentando, né? E aí nós ganhamos uma eleição com o Ayrton Freda, e eu fui diretor de esportes, que também o Colégio Ipiranga sempre valorizou muito, né? Era a época dos Jores, né? Que era uma disputa regional muito forte, então a escola trabalhava muito essa questão. E as interséries que preparava também a escola para os eventos, né, regionais e também estaduais, que eram as Olimpíadas das Escolas Evangélicas do Rio Grande do Sul, que era uma disputa também muito grande, né? E eu fui diretor de esportes, e em 72 eu fui eleito presidente do Grêmio, né? Sim, sim. Fui eleito presidente do Grêmio. E aquilo, como eu estava te contando, o Grêmio tinha, assim, era um Grêmio muito ativo na parte esportiva, na parte social, na parte cultural, né? Eram eventos tinha um calendário de eventos durante todo o ano, e a escola se envolvia, e com a chegada do diretor Dorival Adair Fleck, que era um professor jovem que assumiu a escola aqui, né? Ele e o professor Grison, né? Que também veio junto com o professor Fleck, e eles assim vinham com uma orientação, provavelmente pela forma como eles apoiavam o Grêmio Estudantil, sim, que era importante, né, a organização dos estudantes. E a gente, então, em 72, né, e aqui eu quero destacar, Vini, porque eu, quando falo com todo esse amor pela FETRELI, com todo esse carinho, né, eu quero aqui rememorar e lembrar de todos aqueles meus colegas. Eu não vou citar o nome porque são centenas, né, que era um envolvimento muito grande, não só da diretoria do Grêmio, mas de todos os colegas que participaram daquele momento. Então, o diretor Fleck nos provocou, lá numa altura do ano de 72, que nós precisávamos pensar em algum evento que valorizasse a literatura, né, que estimulasse a leitura, que nós precisávamos, né, cuidar mais dessa parte. E ele jogou assim
por que vocês não pensam em fazer uma feira do livro? Né? Pensar um pouquinho fora da caixa. Da caixa, exatamente. Claro que a gente estava muito distante de Porto Alegre, era um período assim difícil da vida brasileira, tudo era, né, tinha algumas, né, preocupações e tal, mas nós mordemos a isca, como se diz, né? E começamos, vamos pensar. A escola tinha o clube do livro, que era formado assim por um pessoal mais intelectual, que trocava livros, que discutia e tal. Então nós começamos ali um debate dentro do Grêmio e levamos para todos os associados do Grêmio e começamos uma avaliação e vimos que havia condição, mesmo sem termos experiência nenhuma, né? Que tinha a feira de Porto Alegre, mas eu nem me lembro se eu já tinha, naquela época, se eu conhecia Porto Alegre. Claro, né? claro. Então, tudo era porque o volume de informações era diferente. Diferente, não chegava, sabe? Muito compreensível, muito né? compreensível. Claro que a vinda do diretor Fleck, né? Um homem assim visionário, um jovem, mas veio de Porto Alegre, né? De São Leopoldo, ali do Sinodal, ali, né? Enfim, da mantenedora do colégio. Então abriu essa. E nós tínhamos muita vontade, uma energia, né? Enorme de trabalhar tudo que, né, o Grêmio pensava e discutia, a gente reunia um grupo fácil, né, para trabalhar. E até porque nós também não éramos tão jovens, nós já tínhamos 18, 20 anos, né? Era outro tempo, claro. né? E aí nós começamos a trabalhar a feira. Começamos a trocar ideias, começamos a montar, né, comissões, né, porque uma feira, assim, à medida que a gente foi avançando na discussão, a gente via das necessidades e das dificuldades também de levar aquela proposta, aquela ideia adiante. Tirar do papel. Tirar do papel, né? O sonho tinha que sair do papel, né? E aí a gente foi se organizando. A gente foi, assim, não tivemos dificuldade em ir vencendo as etapas, né? E aí, então, definido que a escola, o Grêmio, né, e juntamente com a escola, iria realizar a feira, bom, aí nós precisávamos avançar ainda mais, né? E a proposta inicial, né, no objeto da proposta, era que a feira era para ir ao encontro da comunidade. Certo. Né? Ela teria que, né, extrapolar o limite da área da escola. Ela deveria... Essa era o grande mote, a grande proposta era essa. Vamos levar a feira para que a comunidade tenha acesso ao livro, os outros colégios possam também, né, acessar, a região possa vir, né, e a comunidade. Nós tínhamos... qualquer cidade tem seus intelectuais, pessoas que gostam de ler, né? Então a ideia era essa. E aí começou a primeira discussão. Muito bem. E aonde que nós vamos fazer a feira? O local? O local da feira, né? Essa região aqui, ó, que a gente tem o brinco aqui, que é o centro histórico aqui, né? A área da prefeitura por aqui, isso era terrenos baldios. Essa quadra da prefeitura era um campo de futebol, de terra. Até quem nos acompanha, né, Clóvis? É justo, a configuração aqui dessa área era totalmente diferente. Então, é por isso que é importante a gente poder trazer essas memórias. Exato. Aqui. Né? Eu caminho aqui e hoje eu ando assim naquela... Eu vou caminhando e vou lembrando da minha época, sabe? Vou até fotografo alguns prédios que ainda sobreviveram, né? Sim, dos antigos, né? Então, eu vou lembrando, assim, e como é que era, né, naquela época.
Mas aí, para avançar um pouquinho, né, a quadra dos Correios e Telégrafos, na realidade, tinha o prédio dos Correios, que é um dos prédios mais antigos, né, histórico da cidade. A pracinha da Bandeira já era uma praça, assim, né, tinha já uma definição que seria, né, um espaço público ali, né. Aí, aonde existe a Caixa A Receita? A Receita Federal não existia o prédio. E aí o Banco do Brasil já estava sendo construído, né? Então, naquela quadra ali, naquele triângulo, só tinha os Correios e Telégrafos e o Banco do Brasil, que hoje é a Caixa Econômica. Sim, né? mas começou como Banco do Brasil. Começou como Banco do Brasil. Interessante. Então, ali, o restante era vazio. Certo. Né? Não vou te dizer, não sei, não me lembro, isso também não vem ao caso, mas você escolheu que a esquina da Receita Federal seria o local ideal para se fazer o evento. Né? Bom, definido, né? Na época, que aquela área ali me parece que é ainda dos Correios e Telégrafos, né? Mas, enfim, nós conseguimos... Mas uma área muito central, né, Clóvis? Próximo ao colégio e que cumpria com essa proposta que vocês já desde o início quiseram dar, de que a comunidade fosse uma participante ativa da Feira do Livro. Né? Exatamente, esse era o grande objetivo, e ali era... Porque já tinha os bancos, sabe, repartições, a prefeitura era onde é hoje o fórum. Ah, sim, né? Aqui na outra esquina. Tinha ali no fórum, tinha o prédio da prefeitura, e no lado, a prefeitura na esquina, e um pouquinho no lado, a Câmara de Vereadores. Certo. Eram 2 casarões em madeira, cor amarela, eu lembro detalhadamente, né? E então, enfim, Vini, era o coração da cidade. Certo. Tá? Então acho que realmente foi muito bem escolhido, né, o local. Exato. Mas toda a tarefa, Vini, aí que é o importante, e aí que eu quero frisar a importância dos colegas, né? Enfim, todo mundo enganjado no projeto. Então, nós todos fomos lá para a esquina para fazer uma grande faxina, entendeu? Um grande mutirão. Um grande mutirão, né? Porque não tinha outro jeito. Era ou pegar ou largar, né? Como se diz. E nós fomos para lá, fizemos o que tinha que fazer, limpamos, capinamos, recolhemos toda aquela massa verde ali, né, que se originou da limpeza. Enfim, começamos a preparar o terreno, propriamente dito. Exatamente. E aí, né, Vini, as coisas, né, foram, enquanto isso, os vários setores, departamento, iam tocando a organização, né? E é claro que a escola junto, né, presente, né, isso porque a escola assinava, Claro. Institucionalmente assinava o evento, né? Então tinha que ter essa integração, né? Não tem como fugir disso. A prefeitura, o prefeito era o ex-diretor da escola, Dr. Egon Júlio Geuser, certo, né, que era o prefeito. Então, isso também facilitou né, o apoio da prefeitura, do município. Exato. Então, definido o local, aí feito o que tinha que fazer inicialmente, já começamos a nos preocupar em conseguir madeiras antigas, resto de construção, lona de caminhão. Esse é um detalhe importante, Clóvis, até para a gente frisar. Hoje, atualmente, nos últimos anos, mais recentemente, a feira acontece no centro de eventos do colégio. Mas nessa primeira edição, até por ser na rua, ela foi montada então com estruturas assim de, digamos,
algumas bancas para se colocar os livros? Como que tu Exato, poderia nos explicar exato. essa parte também? A gente fez, vamos chamar de stand, mas na realidade era uma meia água, entendeu? Contínua, né? E ali a gente dividia como se fosse as bancas, né? Certo. Então a gente dividia depois o material por assunto, né? Por área, né? Mas foi ali era um barracão assim né? Uma meia água para ficar mais fácil de compreender, Claro. coberto com lona preta, tinha até uma parte lá que tinha folhas de palmeira, né? Sim. Então a gente acompanhou, estudou ali o terreno, como é que ficaria melhor para o acesso do público e circulação, né? Mas foi assim, pau a pique, vamos dizer, né? Certo. Madeira rústica, sobra de construção, porque também não ia se colocar madeira, né? Nova, né? Claro, Sem uso. claro. E ali fomos então montando uma pena, Vini, que eu não consegui. Eu vi uma foto há uns anos atrás Dessa estrutura, da dessa primeira estrutura. edição. Uma pena, né? E o me registro. escapou. Eu sou muito zeloso, porque eu aproveito esses momentos. E me escapou e eu não consegui mais lembrar quem que me... Inclusive, vamos aproveitar aqui, né, Clóvis, esse nosso espaço. Exato. Caso alguém que esteja aqui nos acompanhando e tenha algum registro, né, fotográfico da primeira edição, seja o registro que for, mas dali a pouco vem algum registro que mostre um pouquinho desse panorama ali do espaço onde foi a primeira feira, que encaminhe, né, entre em contato conosco ou com o Colégio Ipiranga, aí, porque com certeza faz muita diferença. Isso é uma memória uma pena. A gente cuidava na época de tanta coisa, mas eu acho que não tenho certeza, a gente não imaginava, Vini, que isso ia ser essa história que é hoje. Né? Não, e isso até não é um problema, porque normalmente quando a gente tem essa ideia, a gente é muito, de certa forma, imediatista, mas tu não consegue dimensionar, né, Clóvis? Não consegue. Até onde vai chegar a repercussão que isso vai gerar. Mas com certeza, hoje, todos vocês que estiverem envolvidos sentem um orgulho enorme em saber que em 2025 o evento segue vivo e já o ano passado, a 50ª edição, só não foi antes em razão da pandemia, né? Exatamente. Mas agora esse ano já estamos prestes à 51ª edição. Isso deve causar um orgulho enorme. Enorme, sabe? É uma coisa, aquilo que eu disse, eu sempre me emociono porque que legal, a gente se sente útil, sabe? E eu acho que devolve para a comunidade, para a escola onde a gente estudou, né? Por ter tido, né, atitudes assim, por ter ajudado a construir, isso é muito orgulho para a gente, né? Que hoje a cidade, a gente passa, né, Vini? Isso aí é normal. Mas alguém, né, pensou, alguém começou, os que continuaram também merecem, né? Claro, sem dúvida. Né, todos os presidentes do Grêmio, todas as direções do Grêmio, da escola, enfim, a comunidade, todos são donos desse patrimônio, né? Que hoje até a feira é um patrimônio imaterial. Patrimônio, né? Imaterial, né? Desde 2020, desde 2022, se não me engano. 22, é a anotação que eu 22, tenho. Isso aí. Né? Então, eu acho que isso assim é fundamental. Né? Mas aí a feira ocorreu, então, de 24 a 29 de outubro. 24 a 29 de outubro, 24 a 29 de outubro. De 1973. Né? 73. E olha, a cidade foi um alvoroço, sabe? As pessoas... Pois a receptividade foi muito boa, então, na primeira edição. Excelente. As pessoas vinham com as famílias, sabe? Compravam, né, seus livros, ficavam ali conversando, sabe? Se familiarizando com o livro. Então, foi um momento assim, olha... Vocês conseguiram
a atrair assim outras escolas também? Sim, Teve sim. visitação também? Teve da região também, porque a gente também aproveitou e nós fizemos um trabalho nas cidades mais próximas aqui. Então vieram delegações de escolas, né? E era uma vitrine para a própria escola, né? Com Um certeza, momento assim, bem... era a escola cumprindo o seu papel, não só dúvida. dentro da sala de aula, né, ou do pátio da escola, mas, enfim, buscando essa relação cultural, né, educacional com a comunidade. Então e assim foram todos os dias, né? E tem uma coisa interessante, Vini, que, olha, a gente até tinha umas ideias interessantes mesmo. Nós criamos, claro, uma parceria com a radiodifusora, um espaço diário na rádio. Durante a feira. Durante a feira, né? Então nós tínhamos 15 minutos de espaço na rádio. Era de manhã, né? Uma espécie de um boletim. Um boletim feito pelo nosso departamento de comunicação. A comunicação já funcionava, né? Então eu nunca esqueço do Jorge Quintana. Ele era um cara assim meio, né, bem, tinha uma voz muito, né, eloquente, né, e uma voz assim de locutor de rádio, né. E ele, então, fazia o boletim. Então, ele anunciava... Olha, interessante mesmo esse fato. Anunciava os lançamentos, anunciava, enfim, promoções, né? Ou algum acontecimento da feira, né? Entrevistava, né, às vezes... Algum personagem, né? Ou ia lá o presidente, o coordenador da feira, né? E falar um pouquinho, o diretor da escola. Então, foi um momento... Uma grande sacada, né, Cláudio? Porque se hoje, até hoje, nós temos o rádio como um grande meio de comunicação diário, mais ainda no interior, quem sabe, assim, que tem essa vivência, em 1973 o rádio tinha uma importância e um alcance muito, fundamental para a comunidade. Enorme. O rádio era o grande, né, instrumento de comunicação, né? Não tinha quem não escutasse o rádio, né? Então, e aí isso aí foi muito interessante porque era uma forma também de tu provocar a comunidade a vir na feira. Conhecer, né? E valorizar esse esforço que estava sendo feito. Exatamente. Então, sabe, foi uma grande sacada e que deu muito certo, né? Interessante. Só para mim não esquecer, sim. Então, em 72, quando nós começamos, eu era o presidente. No início de 73, houve a eleição do Grêmio. Na época não tinha reeleição, né? Então, o Paulo Souza... Isso, até eu tinha anotado aqui. Tu não sei isso, se não, mas é bem isso, até eu ia... É importante a gente fazer essa referência, que era o presidente no ano da primeira edição. No ano da feira. Tu era uma função, tu ocupou uma função de coordenador, né, nessa primeira edição. O Paulo assumiu a presidência e eu passei a ser o vice-presidente do Grêmio. Certo. E o Paulo também me determinou, olha, Cláudio, tu já começou, né, vamos junto, tô aqui, até porque ele era o meu diretor de esportes, então havia todo uma relação, né, de respeito e, enfim, de parceria. E eu, então, passei a ser o vice-presidente do Grêmio e coordenador, né, coordenando também todas aquelas comissões, que eram várias comissões. E esse grupo, Clóvis, agora, mais recentemente, nos últimos anos, vocês chegaram a trocar mensagens, a conversar em algum momento? Talvez alguns não estejam mais conosco nesse plano, mas, enfim, vocês ainda mantêm algum contato? Vini, eu estou ampliando isso, que depois que nós vamos tratar ali do espaço FECRELI, isso, a notícia... correu, né? Claro.
E então, colegas que estão pelo mundo, né, foram de um jeito... Hoje tá fácil de a Sim, gente as se redes encontrar, sociais, né, as elas redes sociais, aproximam, né? né? Então, muitos procuraram, até alguns tiveram aí na inauguração do Espaço Fetrelli. Então, isso é muito importante, eu acho fundamental, porque eu lembro de muita coisa, mas muita coisa depois até eu quero comentar um fato que aconteceu na feira, assim, um probleminha que nós tivemos, que foi um colega que me recordou, Relembrou. o Toninho Borchardt, né, que mora ali Sim. em Santa Catarina, né? Ele era colega, era participante, né? E Inclusive, se tu quiser, já pode até relatar esse episódio para nós. olha Né? aí, então, daí o Toninho me lembrou que na primeira feira deu uma pane elétrica e um princípio de incêndio No espaço onde estava, né? Porque, claro, de repente, tudo era meio no improviso, Provisório assim, também, né? provisório e tal. E deu um superaquecimento na rede e incendiou um ponto lá da rede elétrica, né? E isso foi uma correria, porque nós não tínhamos nenhuma, como é que é, um projeto... Claro, sim, de PPCI, PPCI, como se diz atualmente, né? Na época não. Então deu uma correria, né? Mas felizmente assim não, porque o material que estava ali em volta tudo era, né, livros, Claro. era lona, era, né, madeira também. Mas felizmente assim não. O pessoal conseguiu contornar ali. Conseguiu contornar. Então tu vê, são pequenos, eu não lembrava desse fato. E o Toninho Borchardt me lembrou, diz, olha, tu lembra, aconteceu isso, a gente deu uma correria e tal, né? Então, né, Vini, são fatos assim que essa primeira, e ela realmente, o sucesso que a gente teve de público, de venda de livros, né? Hoje eu estava olhando lá nas minhas anotações, né? Os livros assim que na época, né, eram lançamentos ou eram muito procurados, né? Então foi uma venda muito grande e até durante a semana do evento o diretor teve que se deslocar para Porto Alegre porque tinha muitos livros que eram muito procurados. Olha aí, né? interessante. Como lá O Exorcista, O Chefão, O Profeta, O Lobo da Estepe, sabe? Então eram livros que eram os deuses astronautas, né? Sabe? Então são alguns títulos ali que foram vendidos, dos mais vendidos na primeira edição. Né? Então assim, mais ou menos o Fernando Capello Gaivota, né? Porque eram livros que a escola de uma forma ou de outra trabalhava, claro, em sala de durante aula, o ano letivo ali. Na época tinha muito aquelas fichas de leitura que a gente fazia. Nas bibliotecas, hein? Nas bibliotecas. Então, assim, a Kombi, o colégio tinha uma Kombi branca, nunca esqueço. Tá escrito aqui até num livro publicado recentemente aqui. A Kombi ia a Porto Alegre levando, né, os títulos, enfim, as necessidades, e voltava, mas era uma viagem longa. Claro. O asfalto não tínhamos, hoje não, já tínhamos, eu acho, não, de Palmeira... Talvez um trecho ainda, um bom trecho não tinha ainda o asfalto concluído. Então, se eu não me engano, o carro, o diretor e a Kombi foram 2 vezes a Porto Alegre para buscar material, né, livros, né? Certo. Então tu vê como, né, a coisa... Não, com certeza. Né? Clóvis, eu também anotei aqui alguns nomes, né? Até para a gente ter alguns nomes de escritores, assim,
mais reconhecidos, né, que ao longo aí de toda essa trajetória da Feira do Livro estiveram por aqui. O Charles Kiefer teve 3 vezes, né, o Moacir Scliar, que foi inclusive imortal, né, da Academia Brasileira de Letras, esteve no ano 2000 aqui na FETRELI. Professor Antônio Oufel, que eu sei que tu tem uma relação também pessoal com ele. O Dionísio da Silva, que é um professor com longa trajetória aqui na região, reconhecida. Tivemos aqui um ano, e nesse ano eu estive aqui também participando da palestra com o Iotti, cartunista, né, criador aí do personagem do Raditz. E quero chegar aqui ao ano de 2012. Na 40ª edição da FETRELI, nós tivemos pela primeira vez a criação da figura do patrono da Feira do Livro, que eu acho que acertaram em adotar, apesar de que talvez até já pudesse ter tido essa questão um pouco mais cedo, mas como era a 40ª edição, foi uma novidade. E o Juremir Machado da Silva, um amigo em comum nosso, verdade, foi o primeiro patrono. Ele que é professor, escritor, tradutor, né, tem uma vida dedicada aí à cultura, à educação. E um ano antes, 2011, nós havíamos trazido ele pela primeira vez a Três Passos, né, num evento que rememorou os 50 anos do movimento da legalidade. Então, para nós, né, eu tenho certeza que para ti também, uma alegria muito grande poder ter recebido o Juremir como sendo o primeiro patrono da FETRELI, né? E era uma pessoa que a gente também, há pouco tempo atrás, havíamos feito um esforço muito grande para trazer ele aqui, e ele trouxe uma contribuição muito grande para aquele seminário que nós realizamos em 2011. Vini, eu acho assim que, por isso que eu digo que a feira, ela evoluiu, entendeu? Ela pode até não estar de volta na rua, né? Mas a feira, ela evoluiu em muitos aspectos, né? E a questão do patrono ou da patronesse, né? Eu acho que é muito importante, porque isso também, além de dar mais credibilidade para a feira, ela traz pessoas assim que têm uma caminhada, têm uma contribuição para a literatura, enfim, né, são personalidades do livro. São referências, né? Que não tenho nenhuma dúvida. E a presença deles, o diálogo deles com os estudantes, com a comunidade, isso também cria, né, para o evento dá uma outra dimensão, né? Eu também acho, concordo contigo. Eu vejo assim fundamental essa troca, né? Pessoas que não convivem aqui claro que já tivemos também. Sim, depois isso até a gente vai citar vai aqui. Citar, né? Mas assim, são escritores, né, que vêm de outras regiões, também é uma forma de interagir, de trocas, né? Eles conhecem a nossa realidade, exatamente, né? E nós também podemos estar em contato com pessoas, né, que, no caso do Juremir, por exemplo, tem uma vida, uma trajetória, né? Na Europa, em grandes veículos de mídia, né? Vem com uma bagagem muito grande. Muito grande. Eu, assim, como tu disse, nós, né, felizmente podemos partilhar dessa amizade com o Juremir, né? E ele esteve em 4 oportunidades aqui em Três Passos, né? E gostou daqui, escreveu, né, sobre Três Passos. Tive o privilégio de entregar uma menção honrosa a ele como uma espécie de cidadão trespassense, porque realmente ele teve em momentos importantes aqui, trazendo uma contribuição histórica, cultural, e nada mais justo que a gente reconhecer, porque muitas vezes não basta só a vontade de trazer algumas personalidades, ainda mais numa região como a nossa aqui, que às vezes fica um pouco longe dos grandes centros, mas também vai do interesse deles e a percepção deles de que realmente a gente faz um esforço danado, muitas vezes, né, para
poder trazer eles próximos aqui da nossa comunidade. Exato. E eu tenho certeza que não só o Julimir, como os outros convidados que estiveram aí, eles levaram de Três Passos as melhores impressões. O Charles Kiefer teve 3 vezes. Pois aqui. Então isso... Sinal de que... Isso é um atestado aí de que o esforço, né, vale a pena, né? E eu até não posso deixar de lembrar a figura do nosso também grande amigo, que infelizmente nos deixou, que é o Tacho, né? O Tacho, claro. O Tacho esteve aqui conosco. O Tacho, um dos maiores cartunistas, né? Não só do Rio Grande do Sul, do Brasil. Do Brasil. Por anos esteve aí nas páginas do Correio do Povo, mas também em jornais do Vale dos Sinos, né, Clóvis? Exato. E que esteve compartilhando bons momentos conosco na Feira do Livro também. E só não voltou mais, deve estar de corpo, ao menos na lembrança, né? Ele teria voltado muitas vezes, porque ele se apaixonou pela nossa região. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. São figuras. Mas eu acho que são conquistas que a feira vem avançando, né? Essas figuras é essencial que venham participar da FETRED, sempre que possível. E nesse mote da questão dos patronos, né, nós tivemos também a valorização de escritores locais. Né? O saudoso professor Jacó Boyren foi homenageado como patrono, nosso amigo Ivânio Dalagno, que está junto conosco sempre em muitas caminhadas culturais aqui da cidade. Exato. O José Orlando Schaefer, né, jurista, professor, escritor, músico, agora no ano passado também. Então é uma forma também de valorizar, né, os escritores locais. Esse ano eu acho que a FETREL, o Colégio Ipiranga tiveram uma sabedoria muito grande em valorizar a Morgana Kretzmann, que vai estar aqui, conseguiu também ajustar a agenda, vai estar vários dias aqui conversando. Ela que é, dos últimos anos, considerada uma das maiores escritoras do Brasil, natural de Tenente Portela, mas que viveu grande parte da sua infância, adolescência em Três Passos, estudou no Colégio Ipiranga. A família mora aqui, grandes amigos que eu tenho aí há muitos anos. Então, é isso, né? É poder trazer essa figura do patrono, da patrona, próximo aqui e fazer toda essa diferença também para a Feira do Livro. E uma coisa importante, Vini, que para mim não deixar escapar, tu vê como a feira ela é importante no nosso meio, porque os patronos, né, e patronese que tu acabasse aí de listar, com certeza todos passaram pela feira, né? Muitos estudaram alguns, né, estudaram no colégio. Sim. Então você vê que há uma relação, né? E como é importante também que se valorize, né, escritores, né, com certeza, daqui, locais, regionais, né? Não quer dizer que de vez em quando não venha, que é importante Faz também parte, né? essa troca, né? Com certeza. Mas é fundamental que escritores, né, locais aqui, que depois até a gente vai falar alguma coisinha rápida ou menos, né, dos nossos escritores. Teve também o Fábio Brust. O Fábio. Teve participando também de Feira do Livro, lançando o livro, e assim teve alunos, ex-alunos aqui do Colégio Ipiranga, né, que também tiveram essa contribuição, e a gente não quer aqui esquecer ninguém, mas claro que nós não vamos conseguir talvez mencionar todos. E eu quero avançar agora, até também nos encaminhando aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, Clóvis, e isso não quer dizer que vai ser só esse bate-papo. Eu acho que a gente pode também, em outro momento, avançar e agregar ainda mais elementos, né, nessa história toda da FETREL. Mas gostaria que
a gente pudesse contar um pouquinho para quem nos acompanha aqui, essa ideia que tu capitaneou, mas eu sei que teve a colaboração de muitas mãos também, em 2023, para a criação do Espaço Cultural Fetrelli, justamente no local onde aconteceu a primeira edição da Fetrelli. Gostaria que tu compartilhasse um pouquinho conosco essa ideia. Bom, isso para mim também é um momento muito especial, porque eu passei a minha vida inteira, ou boa parte da minha vida, depois que aconteceu a primeira Fetrelli, passando ali naquela esquina e sempre alguma coisa me cutucava. Aqui tem que ter alguma coisa que faça referência que neste local, que nesta esquina aconteceu um dos que eu acho um dos maiores eventos culturais, literários de Três Passos e da região, que é a Fetrelli. Eu passava ali cada vez, mas tinha algumas dificuldades ali pela situação do local, né? Eis que, né, Deus deve ter olhado, né, e surgiu ali uma mini pracinha. Sim. Quando eu vi aquilo ali, digo, olha, agora eu vou convidar mais um grupo de amigos aí, de pessoas que também valorizam essa questão, esta área, e vou atrás para nós fazermos alguma coisa aqui. A princípio era colocar uma plaquinha ali. Aqui, um marco ali de local, referência. Né? Alguma coisa ali que, né? Mas aí a gente discute aqui, discute ali. Não, vamos fazer um totem, né? Uma coisa um pouquinho maior, né? Mas como é que vamos fazer? Não tinha recurso lá e tal. Aí eu pensando cá com meus botões, né? Bom, feira tem que ter livro. Livro tem que ter escritor. E aí, meu amigo Vini, quem são os escritores de Três Passos? Não, foi uma ideia fantástica. Né? Para quem não conhece, né, a gente vai explicar Exato. Agora aqui essa... Aí, claro, comecei a pesquisar, mas daí a gente procurava e fui atrás em alguns setores públicos para ver se encontrava alguma informação, falava com um, falava com outro, mas a gente acabava chegando sempre nos mesmos nomes ou avançando muito pouquinho, né? Bom, mas quando nós instalamos lá o totem, fizemos aquela solenidade bonita que tu estavas lá presente, que foi um momento assim de muita emoção, né? Nós já tínhamos 37 nomes de escritores de Três Passos com livros publicados. Isso. Tem muitos aí que até já escreveram, mas está na gaveta ainda, né? Vamos lá, pessoal, vamos publicar, vamos, né? Hoje está mais fácil, né? E aí chegamos a 37 nomes e hoje já estão lá, daí já atualizamos o totem. O totem, né? Memorial, né? Memorial, né? Já tem, me parece que 41 e já agora tem mais uns 2 ou 3 nomes para serem acrescidos. E né? Que bom, né, Clóvis? Que continue bom. Sempre desatualizado, porque claro, é sinal de que mais Três Passenses vão estar se desafiando então tá também... Um lado do totem está o nome dessas pessoas, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, né? Que pessoas que estão circulando, turista ou enfim, pessoas que vêm visitar Três Passos podem, né? E no outro lado do totem está uma mini história, né? Um resumo daquilo que nós estamos comentando hoje aqui no teu espaço, que é como começou a Fetrelli. Perfeito. Algumas autoridades, algumas pessoas, né, e um reconhecimento, eu sempre eu cuido muito isso, porque a feira, tudo bem, estava lá na linha de frente, mas eu represento aqui todos aqueles colegas. Claro. Todos aqueles professores, enfim,
funcionários, todo mundo que se envolveu, né? Para que claro, essa ideia que acontecesse. Né? Então tá ali, né, Vini? E próximo ao Totem, quem quiser também fazer uma leitura, tem uma geladeiroteca também. Geladeiroteca, exatamente, que é uma forma da gente fazer o livro circular. Claro que a gente sempre pede que as pessoas levem, leiam, tragam de volta, tragam mais algum, né, que tem em casa. Isso, aqui, né? Compartilhem também livros ali. E aí, Vini, até eu quero te dizer, tá, já estamos concluindo, que nós estamos num esforço agora, estamos trabalhando um projetinho para melhorar aquele espaço. Certo. Para dar mais vida, deixar mais aconchegante, que as pessoas tenham o prazer de parar uns minutinhos ali, né? Então nós estamos agora trabalhando aí com algumas ideias de alguns arquitetos aí, de repente, uma coisa simples, né? Para nós tentar buscar algum recurso e fazer aquele ponto uma continuidade desses... E um espaço sempre vivo, né, sempre Clóvis? Vivo. Uma referência, sábado, um ponto turístico também, né? Também, porque eu acho que é isso, é uma preservação de memória, de história, de cultura. E queremos no sábado agora, vamos programar, devagarinho, estamos pensando, né, com o Conselho aí municipal, enfim, outras pessoas que estão sempre colaborando, aí, o nosso ProArte também, de fazer ali uma roda de conversa, botar uma barraquinha para vender livros, né, dos nossos escritores, uma leitura, né? Sim. Uma leitura coletiva, né? Um debate, uma conversação, né? Uma roda de violão, sabe? Eu acho que a cultura a gente vai avançando assim, com a participação. Não temos recurso para coisas grandes, vamos comendo o mingau pela beirada, certo, né? Tá certo. Então esse é o que a gente vem fazendo com muito carinho, com muita dedicação, e nós só não queremos morrer sem deixar a nossa contribuição para a cultura. Eu estava, só para encerrar aqui, tem uma frase do Castro Alves, né? Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Olha aí, é uma frase realmente muito importante, ainda mais nos tempos atuais aí, que a gente precisa cada vez valorizar mais. Estamos com o tempo, infelizmente, estourado, Clóvis, mas quero te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em vir aqui compartilhar conosco, com todos que nos acompanham, um pouquinho dessa história lá das origens, né, da Feira Trespassense do Livro. Estamos prestes a ter a realização da 51ª edição, então quero te agradecer em nome da nossa amizade, da nossa parceria de anos aí, e agora poder também, né, tá aqui participando do Trespacast nessa segunda temporada. Muito obrigado, Clóvis. Vini, eu é que agradeço, te desejo que tu continue, né, com essa tua grande missão, né, na área da comunicação, na área da cultura, e eu fico muito agradecido pelo convite e poder falar um pouquinho daquilo que faz parte da minha vida. Então, muito obrigado para ti e sucesso. Esse então foi mais um episódio do Trespacast, hoje falando sobre as origens da FETRELI, Feira Trespassense do Livro, e a gente pede, você que nos acompanhou até aqui, que compartilhe, curta. O Trespacast está disponível no Spotify, também no YouTube e no Facebook. Então, é um espaço aqui justamente para a gente multiplicar essas ideias, essas memórias, e contamos muito com a parceria de vocês para que compartilhem e para que mais pessoas possam conhecer um pouco da história de Três Passos. Muito obrigado a todos.